Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Pessoal da técnica, se puder colocar o soaking aí, eu agradeço. 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Para você que talvez não saiba, nós oramos aqui pelos apóstolos. Essa semana, na sexta-feira, eles viajaram sexta-feira de noite, eles embarcaram para os Estados Unidos, chegaram lá no sábado pela manhã. A apóstola Ari Caetano, a apóstola Maria Denise, mais conhecido como meus pais, estão lá nos Estados Unidos ministrando nas igrejas por lá, fazendo uma temporada missionária lá, como ele tem feito sempre no fim do ano. Então, esteja sempre orando por eles, pela saúde, para que Deus use a vida deles edificando as igrejas lá nos Estados Unidos. Quantos acharam? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Todo mundo achou? Amém. Deixa aberta a sua Bíblia aí. Nós vamos ler essa passagem já já. Mas eu quero começar entrar na ministração dessa noite, na palavra dessa noite, te compartilhando uma situação que aconteceu aqui na nossa igreja. Tem bastante tempo. Então fica tranquilo que talvez, será que o pastor está falando de mim? Não, todo mundo que eu estou falando já nem está mais aqui, tá bom? Fica tranquilo, fica despreocupado do seu coração. Mas eu preciso te compartilhar essa situação que aconteceu, porque ela vai ilustrar e vai ajudar muito aquilo que nós vamos compartilhar para essa noite. Alguns bons anos atrás, eu fui a uma conferência e eu conheci o Ministério Cultura do Céu, o pastor Davi Fernandes. Quantos conhecem o pastor Davi Fernandes? Tem várias canções, louvores que a gente ministra aqui. Céu e terra se encontram ali. Essa canção e tantos outros faz parte do ministério do pastor Davi Fernandes, Ministério Cultura do Céu. E quando a primeira vez que eu vi eles ministrando, eu fiquei muito impactado com a glória de Deus, com a presença de Deus. Mas teve uma coisa que ali, eu não sei se você está assistindo, meu amigo Davi Fernandes, essa mensagem algum dia, mas tem uma situação em particular que ali ligou ao meu coração. Atuando e conhecendo o Ministério de Louvor há muitos anos, eu nunca tinha visto aquilo. Não só o manifestar da glória, porque isso nós crescemos nesse ambiente de glória, crescemos debaixo dessa unção, essa graça que a gente estava aqui há minutos atrás, e essa graça que está sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja. Mas, quando estava terminando assim a programação, eu fui lá atrás da igreja, tinha um stand, né, vendendo material. Naquela época ainda tinha CD, DVD, e todo esse tipo de material. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim parece um pouquinho que está alto aí. Não, tá bom? Está agradável? Então tá. Então acho que eu retorno aqui, se puder baixar um pouquinho. E aí quando eu falei, poxa, eu fui tão abençoado, né? E a gente já ensinou isso aqui algumas vezes. Meu pai fala sobre isso, abençoe quem te abençoa. E eu fui lá e falei, poxa, eu quero adquirir alguma coisa aqui, um DVD, um CD, quero abençoar esse ministério. Na época eles nem eram tão conhecidos assim. E aí quando eu cheguei lá no stand com o material, tinha uma irmã, eu peguei o CD e falei, irmã, quanto é esse CD? Aí ela falou assim, é o valor que Deus te direcionar. Aí eu nunca tinha ouvido isso antes. Eu falei, não, mas quanto é? Eu quero abençoar, eu vou abençoar aqui. Ela falou, não tem valor, não tem preço. É a oferta que você quiser. Eu falei, e o DVD? De repente o DVD ela vai me dizer o valor. Quanto é o DVD? Ela falou, o valor que Deus te direcionar. A oferta que Deus colocar no seu coração. E eu fiquei assim, eu não sabia nem como agir. Porque eu não tinha visto aquilo antes. E aquilo acontecia pontualmente no momento em que muito do que era gerado na área de louvor e adoração na nossa nação, muita gente não estava genuinamente preocupado em compartilhar a unção e aquilo que Deus falou. As pessoas estavam preocupadas em vender CD. Eu confesso que eu mesmo, naquela época, eu estava muito desgostoso assim,
sabe, do que se tornou a indústria e o mercado gospel. E quando eu vi aquilo, eu falei, que estratégia do céu. Porque eu falei, esse homem, ele quebrou o fator do comércio. Não tem mais um valor naquele CD, naquele DVD. É o valor que Deus direcionar. Só que eu confesso para vocês que eu também sou de carne e osso. Eu posso parecer assim muito santo, mas eu sou de carne e osso também. Aí eu fiquei pensando assim, porque a irmã falou assim, olha, o valor que você quiser ofertar, aí o senhor só coloca aqui o seu nome e o valor que você quer ofertar e pronto. Naquela época nem tinha Pix, nada disso, uma maquininha ali, ou você dava em dinheiro. Aí o que nessa hora, o meu lado carne e osso pensou, quanto será que o pessoal está dando? Que é igual no seu trabalho, tem lá, sei lá, um chá de fralda, estamos recolhendo um dinheiro, você quanto? Não, cada um está dando... Aí você, mas quanto o pessoal está dando? É que eu não quero dar muito abaixo e também não quero dar muito demais, né? Então, né, mais ou menos o que a gente pensa, aí eu fui lá na lista. Aí, e a gente já estava acostumado a receber vários ministérios aqui, então quantas vezes, você tem em mente quanto é que custava mais ou menos um CD, quanto é que custava mais ou menos um DVD? Naquela época eu tinha em mente, naquela época um CD estava na casa de 25 a 30 reais, um DVD na casa de 45 a 50 reais. Sabe o que mais me impressionou quando eu fui olhar aquela lista? É que a maioria das pessoas estavam dando mais do que normalmente se pagava por um CD e um DVD. Eu pensei, olha que interessante, se ele colocasse o valor de um CD e um DVD, ele ia receber menos do que ele está recebendo. Mas porque ele simplesmente deixou as pessoas ofertarem. E teve algo interessante que aquela irmã falou assim, acho que ela viu que eu estava demorando, muito confusa, ela falou assim, e se o irmão não tiver nada para ofertar, não tem problema, pode levar o CD e o DVD, o que você quiser. Aí essa é a hora que vocês vão ver assim, então vou levar um CD, um DVD, uma camisa, vou levar 3 livros aqui. Você não, só o pessoal de outra igreja, nossa igreja ninguém faz isso. Aí, algum tempo depois, nós convidamos o pastor David Fernandes para vir, ele veio ministrar a nossa conferência profética. Só que eu pensei comigo, a nossa igreja não está preparada para isso. Eu falei, Letícia, faz um favor para mim. Fica você lá no estande do material, porque você conhece o nosso povo. O pastor conhece as suas ovelhas. Assim como o pai e a mãe conhecem o seu filho, é ou não é? Quem é pai e mãe? É ou não é? O pai e a mãe não conhecem o filho? Conhece. Se seu filho é muito elevado, alguém pode chegar e falar assim, teu filho estava fazendo não sei o que lá. Você fala assim, eu conheço meu filho, é até elevado, mas isso aí eu quero ouvir o que ele tem a dizer. E eu pedi para a Letícia ficar lá atrás, porque eu sabia que ele ia fazer esse mesmo modelo. E aí o que não foram todos os casos, mas algumas pessoas chegavam a mais ou menos a mesma experiência. Quanto é que é, pastora? Eu falei, não, é o valor que Deus direcionar. É quanto eu quiser pagar? Irmã, a oferta que Deus colocar no seu coração. Já tentando ajudar, né? Aí a pessoa fala assim, pastora, eu posso dar R$2? Aí você, pode, mas é só isso que você pode ofertar na vida do irmão, né, que pagou o estúdio, mandou fabricar esse CD aqui, não custa barato. E, pastora, eu posso dar R$2 e levar um DVD e 2 CDs? E, normalmente, muitas pessoas que foram lá no estande de venda nesse dia, tinham essa atitude, esse coração. Era quase assim, lembra aquela propaganda antiga da Casa de Bahia? Quer pagar quanto? Quem era dessa época que o cara falava, quer pagar quanto? Você vem aqui e paga o quanto você quiser. Na geladeira. O slogan era esse, quanto você quer pagar? E eu disse, não, eu quero pagar... Na época até deu processo que a pessoa falou, eu quero pagar R$30 por mês nessa geladeira de R$5 mil. Não, mas 30... Não, mas vocês falaram que ia pagar quanto? E teve gente que ganhou na justiça o direito de pagar quanto ela queria. E aí, eu entendo que muitas das vezes, essa é infelizmente, a nossa mentalidade. E a gente transfere isso para muitas formas da nossa relação com Deus. Assim como no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente, é pecado ou não é? Posso ou não posso? E Deus nunca quis fazer uma lista do que pode e o que não pode. Algumas pessoas, quando leem sobre dízimo e oferta, aí você vai encontrar na internet, tem todo tipo de debate
se o dízimo é da antiga lei do Velho Testamento, se está no Novo Testamento, ou se não está. E aí tem gente discutindo o percentual. Não, pastor, mas é 10% do líquido ou do bruto? Pastor, quanto? Mas normalmente essa pergunta, ela normalmente ela não revela alguém que tem uma dúvida, ela só revela o seu coração. Porque mais ou menos como aquela irmã que perguntou, pastor, eu posso dar só R$2? Normalmente essa pergunta, ou quem se aprofunda muito nesse tipo de debate, isso não revela uma falta de conhecimento. Em alguns casos, quando você é um novo convertido, até pode ser uma falta de conhecimento, né, pastor Rafa? A pessoa está querendo entender, compreender, mas muitas das vezes, ela mais do que revelar a sua falta de conhecimento ou não, ela revela a avareza que está no coração das pessoas. E eu quero ler contigo, agora sim, o que está em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se, Paulo está ensinando aqui a igreja de Coríntios, dizendo, lembrem-se, deixa eu já parar por aqui, porque quem fala lembre-se, é porque já ensinou antes, é ou não é? Você só pode lembrar aquilo que você já aprendeu, sim ou não? Então Paulo já tinha ensinado isso para aquela igreja, mas ele está repetindo a aula, porque talvez eles não tenham ainda chegado no nível de viver isso. Então Paulo começa dizendo, lembrem-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também os suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quantos dizem amém? Então, note que Paulo começa não focando naquilo que é dado. Paulo está focando naquilo que vai ser colhido. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, muito colherá. Só que muita gente se pega a esse momento, mas eu quero te levar ao final dessa conversa de Paulo com eles, porque em alguns trechos, por exemplo, ele fala, aquele que dá a semente ao que semeia. Olha o que ele está dizendo. Assim como aquele que provê a semente, aquele que vai plantar. Assim como Deus provê o pão para aquele que precisa comer. E ele continua dizendo, a sua justiça permanece para sempre, vocês transbordem em toda boa obra. Paulo está ensinando aqui, dando um antídoto contra a ansiedade e o medo. Porque Paulo está dizendo, olha, o que seria do semeador? Naquela época, muitas pessoas viviam do cultivo da terra. O que seria desses homens e mulheres que vivem do plantio da terra, se Deus não fornecesse a semente? Porque sem a semente não tem como ele plantar, não tem colheita, ninguém se alimenta, tudo começa com a semente. Quando você pega um fruto, o que tem lá dentro de todo fruto? A semente. Quer dizer, até a maçã que você arranca do pé da árvore, até o fruto que você come, nesse fruto que foi criado por Deus tem generosidade. Porque se naquele fruto não tivesse semente nenhuma, era só aquele fruto, mas dentro de todo fruto tem uma semente. Dentro de todo fruto existe a generosidade. Eu sou uma maçã, mas eu posso produzir mais 3, 4, 5 maçãs. Basta pegar a semente e plantar. Até a natureza nos ensina o princípio e o conceito da generosidade.
o contrário, que é o contrário da avareza. Então, e na mesma passagem ele fala, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. O meu objetivo até o final dessa palavra é você entender que eu não estou falando só especificamente de dízimo e oferta, e muito menos falando só sobre o nosso tempo aqui, dentro da casa de Deus, quando nós entramos nesse momento de ofertar e de dizimar. Porque Paulo não está falando para que sejam generosos no momento do ofertório, no culto. Não, Paulo está dizendo, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Generosos em qualquer ocasião. Eu vou te dar um outro exemplo do que eu entendo que Paulo está falando. Bem prático para você entender, porque todo mundo já passou por isso. Antigamente, quando a gente fazia um churrasco na igreja, no grupo, eu não sei como é que você faz lá no seu grupo, mas você já percebeu que quando a gente faz qualquer coisa da igreja hoje, normalmente é assim. A gente estipula um valor, fala, olha, vai ter um churrasco, o valor é tanto, quem quer participar, contribui com tanto, e alguém vai, se responsabiliza por comprar as coisas. Dá muito mais trabalho fazer assim, porque alguém tem que ir para o mercado, comprar tudo, né, trazendo seu carro, armazenar, se for coisa de geladeira, congelar, tem que arrumar lugar para armazenar. Seria muito mais prático cada um trazer uma coisa, mas sabe por que a gente não pode fazer isso? Quem se arrisca a dizer, por que a gente não pode pedir para cada um trazer alguma coisa? Eu não sei vocês, olha o Jonathan lá, nosso churrasqueiro oficial, fala a Deus, ele está mandando, fala a Deus. Porque geralmente é assim, olha, aí você bota lá, cada um traz meio quilo de carne. Gente, naquele dia de comprar, parece que o Guanabara só estava vendendo frango e linguiça. Tiraram todas as carnes. Né, pastor Luzia? Aí, rapaz, mas é uma chuva de frango e linguiça. Frango, eu levei tempo a entender por que churrasco da igreja sempre tinha muito frango e linguiça e pouca carne. Não era novo, criança, adolescente, até o dia que eu comecei a fazer compra no mercado. Aí eu falei, é por isso que o pessoal só leva frango e linguiça? Mas sabe o que é mais curioso? Que geralmente a pessoa que leva frango e linguiça, na hora do churrasco, ela só quer comer? É ou não é a Dayana? A Dayana tem uma história muito boa com o Jonathan. Jonathan era namorado ainda da Dayana, aí ele foi em churrasco na casa da família dela. Aí eu lembro que a dona Simone, mãe da Dayana, mãe do pastor Jonathan, aí falou assim, ô Dayana, esse menino aqui só quer comer carne, Dayana, dá um arroz, dá uma maionese para esse garoto, dá uma farofa, assim, ele está acabando com a carne toda. Era só o namoro, ele estava mostrando aqui veio. Falou, gosta de carne. Mas, vocês estão entendendo? Isso é uma questão, gente, de mentalidade. Eu sei que tem carne na casa da pessoa. Mas, churrasco da igreja. Ainda fala assim, eu vou levar meio quilo de linguiça. Aí o cara fala, qual? Sadia, Seara, Rica, Aurora... Ou essa aqui que venceu ontem tem nem marca. Aí geralmente a repórter, dá mais barata que tiver aí. Normalmente, isso, e gente, deixa eu falar, avareza não tem a ver com pobreza. Avareza e pobreza são coisas completamente diferentes. Avareza é aquele que tem, porém retém a sua mão. Para os outros nada, para mim tudo. Avareza só expressa e só revela o nosso egoísmo. Porque Jesus deu tudo para os outros e ele não ficou com nada, ele entregou a própria vida. Então, às vezes acontece isso. Aí você marca, eu nem calculei isso, mas é bom porque vai vir agora um monte de comunhão do grupo, comunhão do setor, né, e tal. Aí assim, cada um traz um negócio, traz um pratinho de comida. Aí vem aquela família com 8, 9 membros. Chega com um pacotinho de 5 torradas e uma pastinha desse tamanho aqui. Mas vê se não dava nem para a família aquilo ali. Mas vê se ela vai comer a pastinha e a torrada. Não, ela quer o sanduíche que você trouxe, né? Ela quer o salgado que você trouxe. Normalmente é assim. Deixa eu te falar, eu sei que a nossa Bíblia fala sobre adultério, fala sobre vícios, fala sobre a mentira, fala sobre prostituição, tanta coisa, mas a Bíblia também fala sobre avareza. E nós não podemos viver a nossa vida arrancando algumas páginas da Bíblia. Porque tudo, Deus fala, ai daquele que acrescentar ou retirar alguma coisa daqui.
Se está na Bíblia, é porque Deus queria que isso fosse uma verdade na nossa vida. Se está nas palavras de Cristo, é porque isso deveria ser uma realidade para todos nós como cristãos. Então, muitas vezes, como eu falei, esse pequeno detalhe, uma pequena comunhão, um líder maduro, numa comunhão como essa, ele já tem assunto discipulado para os próximos 6 meses. Porque a pessoa acha que ela está levando só um lanchinho, mas ela está mostrando muito do coração dela. Sabe por quê? Geralmente a pessoa que age assim, e deixa eu te falar, meu irmão, a comida é só uma pequena parte do que é a nossa mentalidade. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Tem coisas que a gente vai ser ministrado aqui, que Deus vai falar, que a gente vai ler na Bíblia, e a gente precisa, sabe, a gente precisa refletir, a gente precisa ruminar em cima daquela palavra, a gente precisa ficar contemplando aquilo até que aquilo entre no nosso coração. Primeiro que a nossa mente compreenda, e depois que aquilo entre no nosso coração. Talvez você só esteja repetindo o que você sempre viu os teus pais fazerem. Mas a Bíblia nos ensina, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso aqui, como eu falei, não é um problema de dinheiro. A gente sabe que no nosso grupo não tem condição. A gente sabe quem é aquela pessoa que não tem condição e, normalmente, nesse caso, a gente vai chegar, não, olha, está aqui, eu vou trazer por você, eu vou trazer por mim, por você. A avareza é outra coisa, ela não tem a ver com pobreza, apesar de terminar a palavra igual, mas são coisas completamente diferentes. E normalmente a pessoa que tem esse tipo de mentalidade, ela tem a lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço. Como eu falei, porque isso tem a ver com a avareza, tem a ver com egoísmo. Quer dizer, para mim tudo, para os outros nada. Lembra quando Cristo ensinou, se alguém te pedir para andar 1 milha, não ande somente 1 milha, ande a 2ª milha com ela. Ou seja, a Bíblia sempre nos ensina tudo o que fizer de fazer como se fosse para o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sempre falo isso, às vezes alguns jovens chegam para mim e falam, pastor, o que o senhor aconselharia? Alguém que está começando, está entrando no mercado de trabalho. Eu falei, eu tenho para você o versículo perfeito. Tudo o que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Eu falo, traduzindo nas palavras, no bom português, nunca faça somente aquilo que te foi mandado, que a Bíblia diz que o servo que só faz aquilo que foi mandado é um servo inútil. Sempre que na empresa te pedirem para fazer alguma coisa, você faz aquilo e algo mais. A pessoa que vive isso, não precisa fazer nenhum curso de gerenciamento, vive isso, ela já vai se destacar em qualquer mercado de trabalho. Porque normalmente a gente contrata alguém, se o cara cumpriu o que foi prometido, a gente dá graça a Deus, né, ou não é? Imagina a pessoa que faz o que você contratou e faz um pouco mais, te surpreende. Está na Bíblia. Servo inútil aquele que só faz aquilo que foi mandado, aquilo que foi pedido. Então, muita gente leva a sua vida em Deus com essa, sabe, com a lei do esforço mínimo. Está rolando um mutirão na igreja. Meu irmão, você pode pegar isso aqui e colocar ali? Ele pega, coloca ali e vai embora. Convicto, o pastor me pediu para colocar aquilo ali. Mas, irmão, estava todo mundo varrendo a igreja, limpando o salão, arrumando cadeira. Você foi embora no meio do... Você faz parte dessa família ou não? Ah, mas o que me pediram foi para colocar o púlpito ali. A lei do mínimo esforço. Deixa eu te falar, no reino de Deus, as tuas consequências são espirituais. E cada um vai colher segundo aquilo que semeou. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios. Isso não tem a ver, por isso que eu falei, isso não tem a ver só com o que você coloca aqui no gasofilácio, a tua oferta e o dinheiro que você entrega. Até as nossas atitudes e a nossa postura, isso também são sementes lançadas ao longo do caminho. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele também colherá. Ou você não acredita que quem semeia maldade, colhe maldade? Sim ou não? Então não tem a ver só com o que a gente entrega. Paulo não está falando só de dízimo e oferta. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Então, ele encerra esse versículo dizendo que olha o que diz aqui, que a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus, ao Senhor. A nossa generosidade, a nossa postura, a nossa posição de generosidade, ela resulta, ela é como um culto de ações de graças ao Senhor. Quer dizer, o nome do Senhor é engrandecido, o nome do Senhor é louvado quando nós somos generosos. Deixa eu te contar mais uma experiência que
que mudou muito a forma como eu e Letícia vemos o mundo, tá? Nada de espiritual, uma experiência natural. No ano passado, a gente fez uma viagem para o Japão. E teve um momento na Copa do Mundo, eu acho que foi no Brasil, Copa do Mundo do Brasil. Se alguém me corrige se eu estiver errado, quem acompanha mais futebol, mas que quando terminava o jogo nos estádios, que os japoneses iam recolhendo, foi na Copa do Brasil que eles iam recolhendo lixo, aí saiu até matéria no jornal sobre isso. Todo mundo ficou impressionado, caramba, o pessoal vem para torcer e limpa o estádio quando acaba o jogo. Ai, que bobinhos. Isso é que eles acham que tem que limpar o estádio depois? Deixa eu falar uma coisa, estava conversando ontem com o pastor Rafa sobre isso, né, pastor? Lá no finalzinho da nossa comunhão, lembrando dessa viagem. E aí, a primeira coisa que eu percebi, a gente andava muito na rua, estava bastante calor, comprei uma garrafinha de água, bebendo água no caminho, e aí você começa a procurar uma lixeira. Não tem lixeira, não tem lixeira. Eu fiquei andando 3 horas com uma garrafa na mão, e não consegui encontrar uma lixeira. O que eu pensei? Gente, um país tão rico, pessoal tão inteligente, quanto é que deve custar uma lixeira aqui no Japão? Não é possível. Falei, Letícia, vamos abrir uma fábrica de lixeira aqui no Japão, a gente vai ficar milionário. Eles não sabem o que é lixo, uma cestinha que você joga seu lixinho, me achando o máximo, né? Depois, passado alguns dias, a gente começou a perceber que todo mundo carregava o seu lixo na sua mão. Qual é o pensamento deles? O lixo é seu, por que eu tenho que jogar o seu lixo fora? Leva o seu lixo com você. Quando chegar na sua casa, você joga fora. Para a gente parece muito doido, né? Só que não tem uma garrafa no chão, não tem um pedacinho de papel no chão. Cada um, até porque o lixo lá é calculado por peso. Quanto mais lixo você produz, na hora que o lixeiro pega o seu lixo, ele pesa, aí você vai pagar de acordo com o peso do seu lixo. Então, você pode ir num restaurante, uma padaria, você não vai encontrar lixo. Eu vou pagar o seu lixo, nada disso, paga você o seu lixo. Leva para a sua casa, você paga. Só que cada um faz a sua parte, não fica pesado para ninguém. É um país extremamente populoso, é muita gente. E aí, o que eu estava conversando com o pastor Rafael ontem, que não só no Japão, mas nos Estados Unidos e muitos países, depois se você quiser aprofundar nesse assunto, você pesquisa sobre a teoria das janelas quebradas. É muito interessante isso. Teoria das janelas quebradas. Fala o seguinte, se o nosso chão aqui, assim, está limpinho, dificilmente alguém vai jogar uma primeira coisa no chão. Mas se um de nós jogar uma garrafa no chão, e aquela garrafa ficar 1, 2, 3 dias, se a gente reúne isso aqui todo dia, logo, logo o chão estaria cheio de lixo no chão. Basta o primeiro abrir o caminho. Então, não tem lixeira, está aqui no chão, você faz? Jogo também. Então, normalmente nesses países organizados, eles têm tolerância zero com isso, não só com violência, que é o mesmo princípio. Um caso de roubo, se eles não agirem rapidamente, logo aquilo vai se proliferar e começa a acontecer vários casos de roubo. Um caso de assassinato, logo, se aquilo não for resolvido, não for justiça ser feita rapidamente, logo aquilo vai se multiplicar. A mesma coisa é o lixo no chão. Só que, mais uma vez, o que você acha que manifesta mais avareza e generosidade? Porque na hora que eu jogo o meu lixo no chão, o que eu estou dizendo? Alguém vai catar isso aqui. Agora, se você tem o tipo de pessoa que vê um lixo no chão, às vezes você pode passar aqui na igreja, ver um copinho no chão. Aquele lixo nem é seu, mas você tem um coração generoso, você fala, bom, alguém de repente não percebeu, eu vou pegar esse lixo aqui que não é meu, e vou colocar na latinha de lixo. O que revela mais avareza ou generosidade? O que revela mais egoísmo ou senso de coletivo, eu sou parte de um corpo? Quantos estão até aqui comigo, diga amém. Era muito interessante como no Japão eles têm uma cultura de generosidade o tempo todo. Chegam 2 carros numa bifurcação, aí ficam por outro assim, não, você pode ir primeiro, outro, não, por favor, você primeiro, não, por favor, você chegou, pode ir primeiro. A gente viu isso acontecer várias vezes, 2 mães com um carrinho de bebê para entrar no elevador. Sabe aquela cena japonesa que ficam um pouco assim, é isso mesmo o tempo todo. Só que eles não estão brigando, não, geralmente é isso.
a gente ficar, gente, as duas mães com o bebê, se não for, eu vou no elevador, vocês já estão aqui há 5 minutos, não, por favor, você primeiro, não, você primeiro. É assim no Guanabara, quando a gente faz compra, você vem com um carrinho de mercado, aí você vê um caixa vazio, aí a primeira coisa que você vai olhar ao redor para ver se alguém viu também, é ou não é? Aí você vê que alguém viu também, tem aquela troca de olhar fulminante. Aí começa a tocar aquela música. É uma corrida, quem chegar primeiro. Aí você já aperta o passo, vamos, que o cara está vindo ali. Ou é só a Letícia que faz isso lá no mercado? Agora que ela fala, ele sempre fala de mim, né? Estou brincando, você não faz isso não, gente. Mas está vendo como é o nosso... Mas isso tem a ver com... Na essência, isso tem a ver com o nosso egoísmo. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu não sei nem, Arlindo, depois se a gente vai cortar isso na transmissão, se eu corto o áudio, mas eu preciso falar isso, gente. Posso falar, pastora Luzia? Pastora Luzia falou que eu posso. Algumas semanas atrás, nós tivemos a comunhão da nossa igreja num sítio. Quantos estavam lá? Quantos tiveram um dia muito abençoado? Quantos jogaram seu lixo no lixo? Deixa eu te falar o que aconteceu. Na segunda-feira seguinte ao evento, a Letícia, que fez toda a interface com o pessoal do sítio, eles mandaram mensagem para ela com 5, 6 parágrafos. Mas vou resumir para você. Tá? Olha, a gente já recebeu várias igrejas aqui, mas assim, nunca deixaram isso aqui tão sujo. Eu vou ter que falar fora do microfone, porque senão vai para a transmissão. Vai que alguém está sendo edificado por essa palavra, tá? Vou falar fora do microfone. Liguei o microfone de novo. Quem está assistindo não sabe de nada. Está só em família, tá? O que acontece em família, fica em família. Eu não sei nem se eles vão aceitar a gente de novo ano que vem, né, Letícia? A gente espera que sim. Mas eu te confesso que quando terminou o evento, eu fiquei um pouco chocado. Falei para a Letícia, rapaz, tinha tanta lixeira espalhada. Será que o copo que a gente bebe, a gente não é capaz de levar ele até o lixo? O prato que eu comi, o que caiu no chão? Normalmente, te falar, essa, infelizmente, é a nossa mentalidade a respeito disso. Alguém vai fazer. E Paulo diz, cada um contribua segundo o seu coração. A minha e a sua contribuição, e mais uma vez, não estou falando só daquilo que a gente oferta, daquilo que a gente dizima. A minha contribuição tem várias formas de eu contribuir com uma igreja, tem várias formas de eu contribuir com um evento, tem várias formas de eu contribuir com o meu grupo, tem várias formas de eu contribuir no meu trabalho, tem várias formas de eu contribuir em diversos cenários. O que Paulo diz é que cada um contribua segundo o seu coração. O que Paulo está dizendo? A sua contribuição revela o seu coração. A minha e a sua contribuição revela o nosso coração. A sua contribuição, a forma como você contribui, revela se você tem um coração generoso, que normalmente é um coração grato. A gratidão, ela anda junto com a generosidade. E a avareza anda junto com a ingratidão. A avareza, para você que talvez não esteja familiarizado com essa palavra, a avareza, ela tem a ver com um apego excessivo e desordenado por riqueza. É quem coloca o dinheiro no lugar de Deus no seu coração. Aí você pode estar aqui cantando, louvando, você vai ao grupo, você faz o discipulado, você está nos cultos, mas o dinheiro ainda ocupa o primeiro lugar na sua vida. A avareza pode ser uma doença no seu coração, e ela é um pecado que impede a pessoa de ser generosa. Por quê? Porque a avareza nos faz desconfiar da providência divina. A avareza faz a gente desconfiar que Deus vai prover. Não, se eu der, vai faltar para mim. E entre o meu irmão e eu, diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Você não sabe o que é pirão, depois você pesquisa na internet, você vai entender.
A avareza é um reflexo da ingratidão. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, não precisa abrir, mas 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, vai dizer, a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a avareza é um reflexo da ingratidão. Quem é ingrato com o que tem hoje, ela pode ter o dobro amanhã, deixa eu te garantir, ela vai continuar sendo ingrata. Você pode ter o dobro do que você tem hoje, você pode receber um presente o dobro que você recebeu, ela vai continuar sendo ingrata. Porque não tem a ver com o que tem, com o que recebe, tem a ver com o que está dentro. Cada um contribua segundo o seu coração. O seu coração revela quem você é. A sua contribuição revela o que está dentro do seu coração. Então, quando a gente fala especificamente de dízimo, de oferta, tem muita gente, muitas das vezes a gente, pastores, passa por essa conversa, a pessoa fala, pastor, desculpa, olha, mas eu queria muito, sabe, eu entendi o que é dízimo, eu entendi, mas, pastor, é que eu ganho muito pouco, pastor, eu ganho R$800, assim, não tem como eu tirar, pastor Rafael, R$80 por mês do meu salário para dizimar ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa, dízimo é uma questão de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela... Mas tem gente que lê esse versículo, tem uma versão da Uruguaiana, fala assim, o justo viverá das contas que faz. Aí você começa a fazer conta, não, peraí, R$80, a conta de luz veio tanto, tem a escola das crianças, o aluguel... A Bíblia diz que o justo viverá das contas, da matemática, ou o justo viverá de fé? O justo viverá pela fé. E fé não se explica, fé você tem que viver. Se Jesus, quando falasse para Pedro sair do barco, tivesse que explicar para ele fisicamente o que ia acontecer para ele conseguir andar em cima das águas, ele estava até hoje tentando explicar. Falou, mestre, posso ter contigo? Falou, vem. Talvez você, mas mestre, como é que vai ser? O senhor vai mandar um cardume de peixe, uma baleia para andar em cima, porque só tem água aqui. Jesus falou, vem. Pedro fez, botou o pé para fora do barco e começou a andar sobre as águas. Porque o justo verá pela fé. Pela fé. E eu te garanto, quem não tem fé para dar um dízimo de R$800, pode ganhar 8 milhões, que ela não vai continuar não tendo fé. Porque ela fala, pastor, mas espera aí, 8 milhões é 800 mil, 10%, é muita coisa. Não, vamos negociar aqui, 50% de desconto, Black Friday, pastor, vai Black Friday em novembro, vamos fazer metade aqui esse mês. Ser fiel sobre o pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Não é questão de quanto você tem, é questão da fidelidade, está no coração. E fidelidade só funciona se for 100%. Nenhum marido aceita uma esposa 99% fiel, nenhuma esposa aceita um marido 99,9% fiel. Sim ou não? Fiel, ou você é ou você não é. Ou é 100% ou não é. Quantos estão entendendo? Então, tem gente que, no momento de dízimo e oferta, tem gente que dá com alegria, entrega com alegria, mas tem gente que retém. Deixa eu te falar, quando eu nasci, a igreja já tinha nascido, a igreja começou em abril, eu nasci em outubro. Eu fiz 44 anos esse ano, já vi muita gente passar pelo reino de Deus, já vi gente que está aqui, foi enviada para outras nações, para outros estados, gente que hoje está em outros ministérios. Deixa eu falar uma coisa, desde que o mundo é mundo, desde que a igreja foi criada, quando Deus falou, Pedro, tu és pedra e sobre ti construirei, edificarei a minha igreja. Desde esse momento, a igreja nunca acabou, gente. A igreja, e estou falando aqui da nossa igreja local, você pode ser dos que contribuem generosamente ou você pode ser dos que retém. A igreja vai continuar, porque a igreja é do Senhor. E se ele tiver que enviar suprimento de outro lugar, ele vai enviar, porque a igreja é dele. Então, eu já vi gente que é generosa, já vi gente que é avarenta. A igreja continua de pé. Uma igreja bem administrada, com homens sérios, tementes a Deus, ela sempre vai permanecer de pé. O que muda são as realidades que eu vi pessoas vivendo e outras deixando de viver, por conta da generosidade e por conta da avareza no coração.
a igreja continua de pé. A igreja não vai parar, a igreja não vai acabar. O que muda são as realidades que nós vivemos individualmente, dependendo daquilo que o nosso coração proporciona, daquilo que a gente revela no nosso coração. O que muda são as realidades que alguns vivem, outros não. É por isso que tem gente que na mesma igreja, com as mesmas palavras, com a mesma direção, com o mesmo ensinamento, tem gente que está sempre de testemunho em testemunho, de fé em fé, de glória em glória, e tem gente que está só vendo as coisas acontecerem na vida dos outros. Porque o justo não vive das contas que faz, o justo viverá pela fé. Oferta não é a esmola, oferta não é o restinho que está no seu bolso, sabe, o que tem aqui, o que sobrou, não. Dízimo não é uma mensalidade que você paga para participar desse clube, não, sua mentalidade precisa ser aprofundada nesses princípios no que diz a palavra. Expressar generosidade não é simplesmente dar, quando a Bíblia fala, pois Deus ama quem dá, acaba aí o versículo? O que diz a Bíblia? Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Paulo não está falando de valores, porque a Bíblia diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma realidade financeira, mas a Bíblia não está, aqui Paulo não está falando de valor, ele está falando, pois Deus ama quem dá, mas dá com alegria. Por que Paulo está falando isso? Porque tem gente que até vem aqui e entrega, mas o coração está pesado, o coração está triste. Então eu te pergunto, você dizima, você oferta por medo de ser amaldiçoado ou pela alegria de poder contribuir? Porque são dois tipos de oferta completamente diferentes. Aquilo que você entrega para o Senhor é porque alguém está mandando você fazer, é porque você se sente obrigado a fazer, é com medo de ser amaldiçoado, ou porque você tem alegria de daquilo que Deus proporcionou até às tuas mãos, você tem alegria de entregar isso ao Senhor. Então, eu aprendi e entendi que tem oferta que ela até sai do seu bolso, mas não sai do coração. Lembra daquela viúva? Jesus fala, olha, muitos aqui entregaram grandes quantias, porém a maior oferta dessa noite foi dessa viúva. Porque do pouquinho que ela tinha, mas ela tinha muito pouco, mas ela entregou tudo. Na oferta daquela viúva tinha muito coração. Nos outros tinha muito valor, mas pouco coração. Quantos estão entendendo? Quero ler com vocês Provérbios capítulo 3, versículo 9. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Quantos acharam Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10? Amém, gente? Se você não achou, está aqui atrás, o Rafael colocou para te ajudar. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios. Honre ao Senhor com os seus recursos. Na versão que está aqui projetada, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quantos dizem amém? Sabe qual é o grande problema? É que a gente gosta muito do versículo 10. E o versículo 10 é a consequência. O propósito está no versículo 9. Como é que começa esse versículo? Honra a Deus. Lá no final, a consequência, os teus lagares se encherão. Isso é a consequência. O princípio daquilo que entregamos é honrar o Senhor. É que Ele seja honrado naquilo que a gente está fazendo. Tem muita gente fazendo pela consequência e perdeu o propósito. A consequência são os lagares cheios, a consequência é o transbordar, mas o propósito é honrar o Senhor. Não confunda propósito com consequência. A honra não tem nada e nem ninguém mais importante do que o Senhor na minha vida. Isso é honra.
Sabe, algumas pessoas, com base nesse versículo, entendem o dízimo e a oferta apenas como uma moeda de troca. Não, eu vou entregar, porque os meus lagares vão transbordar. A minha renda vai transbordar. Tem gente usando como uma moeda de troca. Só que o princípio, ele começa no início do versículo. Honra ao Senhor. Honra. Mostra para ele, mostra para você que não existe nada, nem ninguém, nem o dinheiro que está no seu bolso é mais importante do que ele na sua vida. Se for apenas uma moeda de troca para você, você não entendeu o propósito de dizimar e ofertar, você não entendeu o privilégio que é dizimar e ofertar. E a bênção, ela é liberada com o coração que pratica princípios, mas não com pesar. Quem pratica princípios, com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Com alegria. Não basta sair do seu bolso, tem que sair do seu coração. Aquilo que você faz na casa de Deus, aquilo que talvez você, um banheiro que você lava, uma cadeira que você arruma, um dízimo que você entrega, uma oferta que você faz, se voluntariar para alguém, para ajudar em algum ministério, isso não pode sair só das tuas mãos, do teu bolso, tem que sair do teu coração e com alegria. Com alegria. Princípio sem essência é rotina. Princípio sem essência é rotina, é religiosidade. Por que você ora? Porque tem que orar, né? Tem que orar, fazer o quê? O pastor Rafael disse, tem que orar, vou orar. Tem que ler a Bíblia, né? Tem que ler a Bíblia, vou ler a Bíblia. Eu tenho que ir para a igreja, hoje é domingo. Tenho que ir para a igreja, eu vou para a igreja. Imagina um marido dizendo para a esposa, imagina eu dizendo para a Letícia, tem que ser fiel, né? Fazer o quê? Vai ser fiel, né? Você acha que o coração dela se alegra com o marido dizendo isso? Uma declaração de amor, imagina aniversário de casamento, como Deus mandou ser fiel, não me resta outra opção, senão ser fiel. Feliz aniversário de casamento. Imagina a pastora Luzia, quantas horas de ajuda do Noafa para resolver isso? É essa declaração de quem faz pela rotina, faz porque tem que fazer. Eu louvo porque tem que louvar, eu oro porque tem que orar, eu leio a Bíblia porque tem que ler, eu venho à igreja porque tem que vir, senão eu vou para o inferno. Essa pode ser a sua declaração de amor ao Senhor. Mas eu te garanto, assim como uma esposa, um marido não ia gostar de uma declaração dessa, provavelmente Deus também não se agrada. Porque princípio sem essência vira rotina, vira religiosidade. Agora imagina que no aniversário de casamento eu faço outro tipo de declaração de amor para minha esposa. Eu digo para ela, de todas as mulheres que Deus colocou nesse mundo inteiro, e nós somos quase 9 bilhões de pessoas, eu não quero outra pessoa senão você. Amor, me redimi. Eu me redimi. Você acha pouco diferente ou muito diferente as duas declarações de amor? Porque eu não estou fazendo aquilo que me obrigam a fazer. Uma vez eu estava aconselhando um jovem na nossa igreja, e ele falou assim, pastor, assim como eu, nasceu num lar cristão, nasceu dentro da igreja, e falou, pastor, eu vou confessar uma coisa, eu tenho muita dificuldade, porque às vezes vem na minha mente, você não experimentou o que tem no mundo, porque geralmente as pessoas, elas vão para o mundo, né, e aí experimenta o que tem no mundo, e aí depois ela vem para Cristo, e às vezes, ele estava confessando para mim, falou, olha, estou confessando uma coisa, às vezes eu confesso, pastor, eu me sinto tentado. Para você saber se Deus é bom, você tem que experimentar o mundo, aí você vai. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas, porque é isso que o diabo quer, que você viva no pecado, que você destrua a tua vida. O diabo veio para matar, roubar, destruir, é isso que ele quer com você. Aí eu falei para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você brincava de futebol na escola, o que agradava mais o teu coração? Quando começa assim, a tirar o time, eu quero fulano, eu quero ciclano, quero Joãozinho, quero Pedrinho, quero Márcio, quero Leandro, e aí você vai só, caramba, estou aqui, você fica se esticando, né, Agora, sabe quando começa uma brincadeira dessa, a pessoa começa assim,
eu quero Robertinho no meu time. Minha primeira escolha. Como é que você se sente? Sente especial, não é? Aí eu falei para aquele jovem, eu e você, a gente não precisava de ninguém mais no nosso time, a nossa primeira escolha foi Deus. A gente não precisou provar lugar nenhum para saber que Deus é bom. Não deixa, eu falei para ele, não deixa o diabo roubar isso de você. Você que nasceu na casa de Deus, você que teus pais, talvez desde de novo, de criança, de adolescente, você é trazido para a igreja, deixa eu te falar, o diabo vai tentar roubar isso de você. Não deixe o diabo roubar isso de você. Tem uma canção que eu sei que ela é muito ministrada, eu vaguei o mundo afora. Quando eu ouço essa canção, é uma declaração minha para o Senhor, Senhor, eu não precisei vagar por lugar nenhum. O Senhor me deu o privilégio de nascer na tua casa. Eu entendi que isso era um privilégio. Eu não preciso vagar por lugar nenhum para saber que o Senhor é bom, o Senhor é a melhor coisa que eu posso ter na minha vida. Porque eu te encontrei, Senhor. Não basta sair das nossas mãos, não basta sair da nossa boca, tem que sair do nosso coração. Então, aquilo que eu entrego não é pela necessidade da igreja. A igreja tem necessidade? Sim, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água, tem manutenção de equipamento. Vocês falam, nada que está aqui em cima é barato. Não, gente. Eu e o pastor Janta, a gente que sabe. Um violão da igreja plugou no lugar errado. Meu Deus, queimou a captação. R$ 1.400 para consertar o violão. Não é barato não, mas deixa eu te falar, o que a gente entrega não é pela necessidade da igreja. Como eu te falei, a igreja, desde que ela foi fundada, ela continuou de pé e vai continuar. Com a minha e a sua generosidade ou com a minha e a sua avareza. Porque quem criou a igreja foi o Senhor e é Ele que sustenta a sua igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Não é só porque o Senhor me orienta, me ensina a entregar. Não é só para eu receber, é porque eu quero honrar o Senhor. Quando você entrega algo ao Senhor, que seja para honrar o Senhor, que Ele se sinta honrado por aquilo que sai do seu coração. Sabe por quê? Porque Deus é generoso. A gente canta que o Senhor é santo, sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Nós sabemos que nós fomos criados imagem e semelhança do Senhor, e nós queremos nos tornar parecidos com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não tenha entendido isso ainda. Deus é generoso, você sabia disso? Ninguém ganha de Deus no quesito generosidade. Ninguém ganha de Deus no quesito generosidade. Não precisa abrir Salmos capítulo 18, versículo 24, o salmista vai dizer assim, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Você que gosta de anotar, Salmos 18, versículo 24 a 26. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel, olha o que diz aqui em Provérbios, desculpa, em Salmos. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. A sua integridade te dá a revelação da integridade de Deus. Porque com o fiel, ele se mostra fiel. Com o puro, ele se mostra puro. Com o íntegro, ele se mostra íntegro. Mas com o generoso, ele se mostra generoso. A sua atitude de generosidade te leva à revelação da generosidade de Deus. Quando eu falar oferta, não pense em dinheiro, pense em tudo que você entrega ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto do seu coração tem na sua oferta? Quanto do seu coração tem naquilo que você tem entregado ao Senhor? Se você entender a generosidade como um estilo de vida, e não só aqui dentro, principalmente quando você estiver lá fora, isso vai mudar toda a sua realidade. A generosidade
muda a nossa realidade. Por mais ímpio que seja, aquele flanelinha que chega para guardar o seu carro, ele está esperando uma moedinha de R$1. Você entrega para ele uma nota de R$20 e fala para ele assim: que Deus te abençoe o seu dia. Qual a expressão daquele flanelinha que estava esperando uma moedinha de 50 centavos? Ele abre um sorriso. Nem crente é, mas ele abre a boca e fala assim para você: que Deus te abençoe. A Bíblia diz: abençoarei aqueles que te abençoarem. A generosidade, gente, ela muda a tua realidade. A generosidade, ela tem a capacidade de mudar a tua realidade. Eu te garanto, toda pessoa que entende esse princípio, quando ela tem que fazer algo por alguém, ela faz mais do que foi pedido. Quando você for levar o seu lanchinho para a comunhão, não procura o que tiver de mais baratinho dentro da padaria, não. Fala assim: o que eu posso levar de mais gostoso para os irmãos lá da igreja? Ninguém nunca se arrependeu de ser generoso. A generosidade muda a nossa realidade. Dê sempre o seu melhor. Por quê? Porque a Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Então, quando eu tenho que ir para o meu trabalho, eu chego no meu trabalho não fazendo como se eu fizesse para o meu patrão, conforme ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 23, eu chego no meu trabalho para o Senhor. Quando alguém me pede uma ajuda na rua, você pode me dar informação? Eu faço como se fosse para o Senhor. Se eu vou arrumar as cadeiras da minha igreja, não porque o pastor pediu, não porque está bagunçado, eu faço como se fizesse para o Senhor. Quando eu levar o meu lanchinho para a comunhão lá do meu grupo, eu vou levar como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque se eu faço para o Senhor, a Bíblia diz, se você faz para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, que vocês servem. O meu e o seu coração revela a quem nós servimos. Se servimos a Deus ou se servimos a nós mesmos. Porque o egoísmo é servir a si mesmo. Egoísmo é fazer sempre aquilo que é melhor para mim, para o meu bolso, para a minha casa, para a minha família, para os meus. Mas a generosidade é quem se entrega pelos outros. E a Bíblia diz, aquele que quiser ser o maior no meu reino, que sirva a todos. A todos. A todos. A quem merece? Não a todos. Aos sóis daqui de dentro da igreja? Não a todos. Ao meu vizinho bonzinho? A todos. Cada um contribua segundo o seu coração. O que você dá revela o seu coração, revela você. Sabe quem você é na essência? Aquilo que você tem entregue ao Senhor. Aquilo que você dá revela o seu coração, revela quem você é.